Arquitetura efêmera e trabalho artesanal. Esse é o DNA da Likens Conceito, Arquitetura e Design. A inspiração no feito à mão é suporte para cenários efêmeros criados pelos arquitetos Daniela Corso e Joel Fagundes. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Daniela Corso, que é uma das sócias diretoras da Likens. E a primeira pergunta é: o que é arquitetura efêmera, Daniela? Eu gostei desse DNA aí da Likens. Que bom. E depois eu quero saber, Likens vem de onde também, né? Que bom. Bom, arquitetura efêmera na casa é toda aquela arquitetura feita com hora para acabar. Assim, não que as outras, né, as demais não sejam, mas a gente trabalha com projetos com hora para terminar. Então, assim, são desenho de exposições, são intervenções urbanas, são cenários para eventos, enfim, tudo que tem uma vida curta. Não menos intensa, mas são projetos que têm uma vidinha curta. Isso então seria a arquitetura efêmera. Isso. E Likens, esse nome vocês escolheram? E quando, por exemplo, quando é que surgiu a Likens? Bom, a Likens com esse nome, né, ela surgiu há 7 anos, a gente está comemorando nosso 7º ano de existência com esse nome. Olha, 7 anos é um número cabalístico, né? Bem Olha legal. Aí, ó, bacana isso. E o Likens é um termo da biologia que ele simboliza a simbiose de 2 seres vivos. Na verdade, são 2 seres vivos que se unem e em simbiose eles formam um único ser vivo, que é a união de um fungo e de uma alga. E isso, essa definição assim se tornou emblemática para nós no momento que nós somos um casal, né? Então a gente tem vida pessoal e profissional ligadas e costuradas através desse trabalho, e a gente se identificou muito nas caminhadas por Cambará, pelos nossos canyons. A gente encontrou os Likens há 7 anos e disse: não, esse é o DNA que a gente quer para nós, essa poesia que a gente quer trazer para nossa empresa. E a gente batizou. E agora vocês dois, por exemplo, vocês se conheceram na faculdade ou se conheciam antes? Como é que também se aproximaram pessoalmente? Me conta essa história aí. Bom, nós nos essa história de amor. Essa história de amor. Nós nos conhecemos em 2001, né, pelo trabalho da 3ª Bienal do Mercosul. Né, quando o Joel montou a equipe de trabalho dele, ele era responsável pela arquitetura, museografia daquela Bienal. E aí ele me convidou para fazer parte dessa equipe, eu era arquiteta assistente dele. Então a gente se conheceu ali, desenvolvemos um trabalho maravilhoso, que foi a Cidade dos Containers, foi exposição no Santander Cultural, intervenções também no Hospital São Pedro. E ali para mim foi tudo muito novo. Eu tinha me formado em 2000, um ano antes, e eu disse: bom, é isso que eu quero para mim, essa mistura louca de arquitetura, design, arte, moda, é isso que eu quero para mim. Depois disso a gente começou a desenvolver uns trabalhos em parceria um tempo depois, e aí algum tempo depois, que agora não vou me lembrar o ano, a gente fundou a Likens. E aí sim teve cara de empresa, mas essa empresa sempre com cara de ateliê, assim, a gente gosta de falar que a gente tem um ateliê de arquitetura e de outras coisas rodeadas pela arquitetura. Eu já tive o prazer de tomar um café, já fui convidada para tomar e conhecer a Likens, e realmente é uma casinha. Eu digo casinha porque parece aquelas casinhas de boneca mesmo, é na Rua Portugal, né? Na Rua Lusitana. Lusitana, eu troco sempre Portugal com Lusitana, é impressionante. Na Lusitana, e aquelas casinhas pequenininhas que você vai entrando e tem todo um aconchego, e claro, com a criatividade desses 2 arquitetos, essa casinha ela se transformou realmente num ateliê que tem muito movimento, muita cor, e eu senti uma energia também, muita vibração lá dentro da Likens. Agora, bom, vocês aí casaram no papel, ou, tipo assim, no profissional e no pessoal. Isso, uma simbiose ao quadrado. Ao quadrado. E como é que é trabalhar com o marido, hein, Daniela? Não tem problema? Os problemas tem, é tudo muito intenso, né? A convivência, ela se torna muito intensa. E a gente tira até partido disso, assim. Então a gente funde tudo. Quando tá viajando a passeio, a gente tá trabalhando. Quando tá trabalhando, tá também se divertindo. A gente tenta explorar ao máximo essa convivência. Claro que as brigas são, né? As discussões são ferrenhas, e porque ainda mais quando se trabalha com criatividade. Mas tudo isso a gente sempre tenta reverter, e sempre com um objetivo maior de sempre estar qualificando o nosso trabalho. A gente, né, a nossa meta juntos é muito mais o trabalho. A gente vive mais o trabalho até do que a vida pessoal, mas a gente gosta mesmo, aquele workaholic, assim, é muito presente, mas a gente tenta reverter isso para a nossa vida pessoal. Mas é o trabalho, assim, que conduz tudo. Tanto que a gente fica mais na casinha da Lusitana do que na nossa própria casa. Então, tudo muito gira em torno do trabalho, assim, que é a nossa paixão em comum.
Então, o primeiro trabalho teu, digamos, grande, né? O Joel já tinha, né, uma história, mas o teu foi na Bienal, Isso. de 2001. Que era a terceira. Depois, quais foram os teus, digamos assim, agora pegando mais a Daniela, quais foram os teus principais desafios, assim, nessa Bienal? O que que tu, quando tu pegaste um trabalho com este vulto, o que que tu sentiu? Olha, eu senti, assim, não era um medo, mas era aquele frio na barriga, né, de estar trabalhando num projeto internacional. Meu primeiro projeto, né, ao sair da URGS, era um projeto de âmbito internacional e que já lidava com essa complexidade de relações, que era atender os artistas que vinham de todo mundo, né, coordenar essa produção, coordenar a arquitetura, ainda mais um projeto complexo também, que era a Cidade dos Containers, que foi um projeto assim que, nossa, a gente só via aquilo em revistas e publicações internacionais. Então, para mim, era um misto de frio na barriga e ao mesmo tempo, assim, pô, é um desafio legal, é minha prova, né, meu teste, assim, cabal, para ver se realmente o que eu estudei na faculdade eu tô preparada para desenhar. E foi tudo muito, assim, fluido tranquilamente, assim, né, fora esse frio na barriga, eu acho que tudo andou naturalmente, porque realmente eu tinha certeza que eu estava fazendo o que eu gostava. E era essa mistura de tudo. A Cidade dos Containers, ela surgiu, foram vocês que levaram a ideia ou, digamos, a equipe da Bienal já veio com essa formatação? Foi uma ideia trazida pelos curadores da Bienal, que essa instalação de containers já tinha acontecido em Copenhague. Então foi uma ideia através do Fábio Magalhães e da Leonora Amarante, que eram os curadores da mostra, trouxeram a ideia e disseram, ó, a gente quer trazer isso para Porto Alegre. E coube ao Joel encontrar um lugar para essa instalação. E ele foi muito feliz quando ele escolheu aquela área da Orla, ali junto à Beira-Mar, que é o Espaço Porto Sol, que aquele lugar nunca tinha sido habitado antes. Então também a gente fala que o papel do arquiteto também é encontrar, ser curador desses lugares. Então coube ao Joel mapear pela cidade os lugares e ali ele escolheu, bom, a nossa Cidade dos Containers de Porto Alegre vai ser ali. Então foi assim uma ideia trazida pelos curadores e a viabilização foi feita através dos arquitetos locais. E aqueles containers, eles foram confeccionados, eles foram reutilizados, eles já existiam? Bom, foi uma mistura das duas coisas, porque a gente estava trabalhando, se eu não me engano, engano, os containers, foram foi 30 muito interessante e poucos aquele containers, trabalho. era uma quantidade grande, a gente precisava deles praticamente 0 quilômetro, todos eles pintados de branco. Então a gente fez uma parceria, que foi uma espécie de locação, com a Cetil Containers de Guaíba e também com a Rora. Então a gente montou uma verdadeira cidade, eram empilhamentos de até 4 containers ligados por escadas e elevadores com acesso especial, né? Então tinha acessibilidade em todos os andares. Então foram isso, acho que foram 40 e poucos containers, todos eles locados e customizados para as obras através da empresa Cetil. Muito interessante. Eu, como curiosa, geralmente eu estou olhando, adoro revistas de design, de decoração, de arquitetura. E eu vejo hoje, Daniela, muita gente morando em containers, né? Uhum. É impressionante isso. Agora tem uma tendência desse lance dos containers. Por que isso? Por que o container desperta esta, digamos, sei lá, uma magia? Uma certa magia, né? Eu acho que é por essa questão, assim, de mobilidade e também um apelo de sustentabilidade, né? Porque ao utilizar container, não está executando alguma coisa especialmente para aquele fim, né? Normalmente eles vêm, né, de uma aquisição, de uma locação de alguma empresa especializada em container. Então, eu acho que também muita gente nos encanta, assim, principalmente eu já por essa questão da mobilidade, sabe? Efemeridade de estar em vários lugares. Porque tu tendo um container, hoje tu pode habitar uma cidade, como amanhã tu pode estar habitando outra, enfim, tu pode levar a casa contigo, assim, quase que uma espécie de trailer, não tenha tanta mobilidade como um trailer, mas eu acho que é esse encantamento, assim, de tu poder ter várias casas, assim, ao longo da tua vida, eu acho que muito é em função disso. Agora, ele tem que ser totalmente transformado, porque, por exemplo, um container é uma caixa, né? Não Exatamente. tem janela, Ele não tem nada, ele vem sequinho, e aí tu faz toda uma customização, né, e voltado todo para a arquitetura residencial. Então, depois de ter o teu sonhado container, tem toda uma customização, assim, bem trabalhosa. De que geralmente são feitos os containers? São feitos de aço.
é aço dobrado, né? Tipo uma espécie de telha, né? Só que com uma espessura mais grossa, enfim, porque originalmente ele é projetado para transportar cargas, né? Então ele tem que ter uma resistência mais robusta. Então ele é uma chapa bem grossa de aço. Interessante, né? Agora tu morar dentro de uma chapa de aço, eu fico pensando, calor, umidade, sei lá, isso aí, como é que funciona, né? Mas Hoje em dia tem a muito, tecnologia muito do nosso lado, né? Então é bem, não é ainda uma solução barata para nós aqui, né? Eu vejo muito assim, nessas revistas, eu vejo muito na Europa, né? A Isso, utilização dos containers para moradia. Lá se usa muito facilmente, assim. Aqui ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter acesso mais fácil a isso. Agora, vocês, por exemplo, buscam referências, eu vejo, porque cada trabalho de vocês, assim, que eu acompanho, sempre realmente tem uma pegada, alguma coisa de inovação. Onde é que vocês buscam essa inspiração? Vocês viajam muito? O arquiteto, me parece que ele tem que estar permanentemente estudando. É muito isso, assim, a gente entende que a vida diária é uma escola, assim, e a busca de inspiração é constante. A gente passa mais tempo buscando ideias, inspiração, novos materiais, novas soluções de arquitetura, do que efetivamente com a mão na massa, sabe? Porque muito é transpiração, mas muito mesmo é inspiração. No momento que tu tem um conceito bacana, que tu vai explorar em algum projeto, tudo isso norteia o projeto do início ao fim e a execução dele se torna muito mais fácil. Então a gente vive, assim, em constante busca de inspiração. Seja em viagem, seja em pesquisa no dia a dia, ou até um exemplo bem legal disso é o Joel nas andanças dele de bike pela cidade também. O olho dele, né, o olhar dele é mais focado, assim, ele tem um zoom maior para algumas soluções da rua. E ele viu um material bacana que era um tapume reciclado, um tapume de obra reciclado. Ele disse, isso eu vou levar para um cenário. E a gente foi buscar, desenvolver o fornecedor, e era um tapume feito a partir do PET. Ele tem todo um desenho de telha, tudo, mas ele tem uma carinha cinza esverdeada e ele veio do PET. E a gente levou isso para habitar o Sheraton. Nossa primeira montagem com esse material foi para habitar o Sheraton numa Semana Arte da Comunicação. E a gente conseguiu dar uma cara de loft nova-iorquino, uma coisa muito diferente com aquele material que a gente encontrou na rua, despretensiosamente, sabe? Então a gente é muito ligado a esses sinais do dia a dia também, né? Esses signos que estão escondidos aí, que a gente, como está atento, a gente pesca e aplica nos projetos. Eu estou conversando com Daniela Corso, sócia diretora da Lix. Nós vamos ao nosso intervalo comercial e já voltamos. No Alma dos Negócios de hoje, eu converso com a arquiteta Daniela Corso, que junto com Joel Fagundes são sócios diretores da Likens Arquitetura Efêmera e Trabalho Artesanal, que é o DNA da Likens. E a Likens está completando 7 anos. Mas, na verdade, em 2006 é que vocês deram o nome Likens. Foi isso? Foi, em 2006. Foi numa viagem aos nossos canyons, a gente encontrou os Likens. Pois não, a gente quer esse nome para nós. E pegaram os nomes, né? Bem interessante. Agora, eu lembro também um trabalho da Likens, as bike taxis, que vocês usaram na Semana Arte da Comunicação, e foi em 2009, eu acho. 2008. 2008? 2008. Pela primeira vez. Elas já se repetiram mais 2 vezes. Então foram 3 edições já das bike taxis. Foi um sucesso aquelas bike taxis na primeira vez que elas apareceram. Claro que agora elas, né, toda vez que tem, continua. Mas e de onde veio essa ideia da bike taxi? Bom, assim, acho que como todo mundo já conhece, né, a figura do Joel. O Joel, ele se orgulha de andar de bike há 30 anos. E realmente, olha, assim, toda vez que eu encontro o Joel, ele tá... Como ele tem apetrechos, né? Sempre, é impressionante. Eu tenho uma inveja daquele monte de apetrecho do Joel. Então ele já anda há 30 anos e realmente a bike faz parte do dia a dia do Joel. Diariamente ele anda de bike. O dia que ele não consegue andar de bike é um horror, assim, porque ele fica completamente alterado, não rende mais muito no trabalho. Então ele sempre tem essa vontade, assim, de, né, primeiro essa paixão pela rua, né? Então tudo que a gente consegue levar de projetos para a rua é onde a gente se realiza, e principalmente o Joel. E aí ele tinha essa ideia de, poxa, eu quero, assim, como a Semana Arte ela é feita em vários lugares, né? No Sheraton, na Calçada da Fama,
daí no Constantino, enfim, vários lugares do bairro recebem a Semana Arte. Só para o nosso ouvinte saber, a Semana Arte é a Semana da Comunicação, que é realizada geralmente no final do ano, outubro, novembro, pela Associação Rio Grandense de Propaganda. É uma semana em que há alguns anos o bairro Moinhos de Vento foi escolhido pelos publicitários, onde acontecem todos esses movimentos, workshops, não é? Palestras, onde é discutida a comunicação como um todo. E aí a Likens, há alguns anos, digamos, é a empresa escolhida para, digamos, desenhar, concretizar, não é? Desenhar esses espaços da Semana Arp. A gente fala que a gente desenha a Semana Arp da comunicação há 8 anos, né? Desde as edições do Cais do Porto, que foram 2, aí passou pela antiga fábrica da Renner, e depois a gente foi habitar o Moinhos, né? O bairro Moinhos. A gente também recebeu um prêmio. Continua nesse bairro Moinhos esse ano, a princípio é para continuar assim. E a gente também foi agraciado com o prêmio Colunistas, né? De ação promocional do ano, com esse projeto, então foi muito legal. Então tudo que a gente consegue voltar o desenho desse evento para a rua é muito gratificante, tanto para a Associação Rio Grande de Propaganda, que passa a ter um reconhecimento como marca mesmo, né, quando está em contato com a população, e o evento passou a ser parte da agenda oficial de Porto Alegre. Então isso também nos deixa muito gratificados, né, porque é um projeto do qual a gente faz parte. E a ideia das bikes foi realmente isso, é ligar esses vários lugares que recebiam a Semana Arp, uma espécie de caronas, né, de caronas para levar esses espaços. Então, se teve contato com esse material que é uma bike com reboque em Curitiba, e a gente trouxe 3 dessas bikes para cá e implantou. A gente teve uma certa resistência, assim, para implantar realmente pelo itinerário que a gente gostaria, porque em conversas com a IPTC, com a prefeitura, o projeto, assim, ele a cidade não teria condições ainda de receber um projeto desse. Então a gente começou timidamente dentro do Parcão e começou a ganhar as ruas, viu que se tinha segurança para andar, a gente teve apoio dos ciclistas do EPTC também escoltando essas bikes. Então foi bem legal, assim, um projeto que teve bastante aceitação e esperamos repetir, né, nas próximas edições aí. Pois é, eu vejo que sempre um dos pilares da Likens é trabalhar com a sustentabilidade, e vocês estão sempre preocupados também, não é, com o meio ambiente. E essa é uma tendência da arquitetura como um todo? Com certeza é. Todos, assim, sem exceção, todos os briefings de novos trabalhos que chegam na Likens, seja por realmente aquele projeto tá voltado para sustentabilidade, ou seja porque todo mundo inclui no seu briefing sustentabilidade, eles chegam com essa premissa. Olha, a gente quer um projeto que levante a bandeira da sustentabilidade. Claro que a gente avalia e vê, esse projeto ele é legal, porque nem todos os projetos conseguem ser sustentáveis. Isso é uma realidade, não adianta a gente dizer que sim, trabalha de acordo com a sustentabilidade, porque não é verdade, a gente ainda não consegue muito, ou em função de custos, porque um projeto sustentável ele não é barato, e aí o cliente avalia no final, eu tenho esse projeto e tenho esse custo, deixa para uma próxima oportunidade. Mas a gente sempre tenta, assim, seja nas atitudes mais básicas do projeto, o reaproveitamento de material, reuso de material, ou se valer de algum material que tenha um histórico de sustentabilidade, tem algum dos R's, né, do reaproveitável, reaproveitado, né, a gente tenta fazer uso disso para beneficiar, seja o cliente, ou seja até a nossa própria história, ou o meio ambiente. Então, é uma bandeira, assim, que a gente levanta e tenta implementar ela em vários projetos. Agora, voltando ao início, não é, do slogan, ou, enfim, como vocês definem a Likens, arquitetura efêmera e trabalho artesanal. A arquitetura efêmera, então, como tu explicaste no início, é toda aquela arquitetura que ela tem um tempo, né, de permanência, digamos. E isso é que eu fiquei pensando agora, porque hoje todo cliente, ou enfim, todo mundo está preocupado também com o custo, não é? E a arquitetura efêmera é isso, ela começa por um período, uma semana, 10 dias, enfim, 2 semanas e acaba. E esse custo, e esse material todo, o que acontece com ele?
Bom, assim, muito desses materiais a gente trabalha em parceria ou com montadoras ou com empresas de montagem e a gente procura, assim, no início de um projeto, trabalhar com materiais pré-existentes, já que a gente sabe que o descarte vai ser inevitável, porque realmente muita coisa é descartada, não dá para negar. A gente trabalha com pré-existências, então, o fornecedor nos sinaliza, eu usei um material assim, assim, assado, eu tenho no meu acervo uma quantidade legal disso, então a gente tenta focar o nosso trabalho utilizando já alguma pré-existência, um acervo pré-existente. Disso, o que não consegue ser utilizado, a gente, óbvio, que trabalha com soluções personalizadas. Então, sei lá, elaboração de logomarca, tem todo um caráter de projetos personalizados. O que depois aconteceu, depois do evento, a gente tenta realmente reutilizar, guardar esse material para um próximo trabalho, reutilizar. Mas nem sempre essa cadeia ela consegue ser bem desenhada, assim, né? Mas no que a gente consegue planejar, a gente planeja dessa forma, aproveitando as pré-existências, o que construir o personalizado, tentar prever um próximo trabalho. Foi muito legal que nessas histórias de pré-existência a gente fez um trabalho bacana que foi a exposição de 60 anos da OSPA, que habitou o Moinhos Shopping e depois teve uma itinerância no Memorial do Rio Grande do Sul. E tem um pessoal de cenografia que trabalha conosco que tinha um mock-up perfeito de um piano. E eles disseram, olha, se vocês tiverem algum projeto que a gente possa encaixar esse mock-up, a gente... O que é um mock-up? Mock-up é uma cópia real, uma cópia fiel de um objeto. Então, eles tinham lá feito perfeitamente um piano. E aí surgiu pra gente o projeto da exposição da USP. Então, a gente disse, bom, vamos utilizar esse piano para ser um ícone, né, da exposição da USP. A gente produziu mais um, então a gente tinha 2 pianos, que um a gente deixou como teaser na frente do shopping e o outro fez parte da exposição dentro do shopping. E aí a gente colocou música, ele tocava a trilha da OSP, enfim. Foi muito legal de tão perfeito que ele era, que vizinhos do shopping passaram por ali, ligaram para o shopping dizendo, olha, tem um piano na rua, pegando chuva, pegando sol, isso é um horror. Eu vou ligar para a OSP, eu vou fazer alguma coisa para tirar esse piano, porque eu acho um absurdo. E era um piano fake, era um piano que a gente construiu como cenário, assim, para simbolizar a exposição. Então foi muito legal, porque a gente trabalhou com uma pré-existência que deu a coincidência de casar com o conceito da exposição que a gente fez para a OSPA e ainda deu essa repercussão, assim, bacana da peça, né? É interessante isso. Agora, voltando, vocês, claro, trabalham muito mais com eventos e tal, mas já teve alguém que procurou ali, que, por exemplo, para fazer uma casa, que queria uma casa, que fosse um cenário? Dói tanto dizer não, dói muito, porque a gente não, diz, né? A gente não vocês trabalha. focam só, né? Casa só a nossa. Por que, Daniela? Porque assim, a gente já teve, assim, no início ali da Likens, né, no início dos 7 anos a gente testou, bom, vamos testar todas as áreas de atuação para ver o que a gente gosta mais. E aí a gente testou, vamos fazer uma casa, vamos fazer arquitetura de interiores. E a gente não tinha, assim, um entrosamento, a gente não era a mesma paixão que a gente tem ao fazer projetos efêmeros, né, e com esse cunho mais também do comercial. Arquitetura comercial, sim, a gente faz. Arquitetura de loja, arquitetura de fachada, sinalização, tudo isso está dentro do que a gente acha que é legal, bacana trabalhar. Mas a arquitetura residencial não deu certo, ninguém saiu feliz das experiências. Até porque eu acho que o arquiteto que trabalha com a parte essa da habitação, ele passa a ser quase que um terapeuta, né? Porque é outro time. É outro, e aí vocês time. estão fazendo uma coisa, como tu diz, olhar, tarará, daqui a 2 semanas aquilo já não vai mais existir, né? Nos atrai muito isso, sabe? De saber que daqui a 2 semanas ou eventos de 3 horas a gente olha bem, vamos memorizar esse evento na nossa mente, porque daqui a 3 horas ele não existe mais. E esse encantamento, eu acho que é o que nos fascina, assim, nos dá mais gás, assim, para trabalhar legal nessa área. Nesses 7 anos de Likens, fora a Bienal, aquela que foi teu primeiro trabalho grandioso, qual o trabalho que foi mais, digamos assim, que tu enfrentasse mais dificuldades, aquele que tu acha que foi aquele, assim, que realmente marcou a tua trajetória junto da Likens? Bom, assim, a gente poderia citar, eu acho que dos mais recentes, tá? 2, assim, que foram emblemáticos pelo desafio, pela importância, enfim, por tudo. Um deles foi a exposição do Guy Bourdin, né, no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, que foi o ano passado, em agosto do ano passado. Também um projeto de cunho internacional, né, porém aqui, e a gente
teve muitas dificuldades do início ao fim assim do processo, porque a gente mergulhou fundo nele, a gente fez parte da produção, a gente viabilizou questão de verba, que foi muito escassa, porque ele era um projeto incentivado pela LIC, e a gente recebeu um corte assim de 50% na captação. Então, a gente tinha que decidir, ou a gente faz com 50% ou não faz. Não, nós vamos fazer. E aí a gente fez com verbas escassas, o MAC nos acolheu, né, na pessoa do André Venzon, acolheu a exposição no espaço do Museu Contemporâneo. Então, foi muito legal, assim, por todas essas adversidades do processo, assim, que a gente, foi para a reunião dali, que não foi aprovado, voltou 50% da verba, vamos lá. Então, né, o contato com a curadoria na França, com o Samuel Bourdain também na França. Então, tudo isso foi muito legal, assim, nos instigou a fazer um projeto bacana e realmente mostrar, olha, dá para fazer, e foi o que a gente conseguiu. E um outro, assim, de complexidade bacana foi o desfile do Reinaldo Lourenço para Delano, também no ano passado, que a gente habitou o chão de fábrica para desenhar o desfile, né, que foi o Adelano e o Reinaldo Lourenço fizeram uma parceria de desenvolvimento de padrões, né, com a assinatura do Reinaldo, e o ápice dessa parceria foi realmente esse desfile, que por ideia nossa ele habitou uma área gigantesca dentro da fábrica, em meio ao estoque de MDF da fábrica, numa noite incrivelmente fria de 2 de agosto, assim, a noite mais fria que eu já vivi. E foi muito legal, assim, toda a complexidade que a gente pensou o projeto do início ao fim, assim, desde o conceito, onde é que esse desfile vai habitar, a gente, né, pensou em todos os detalhes desse projeto, foi muito bacana também. E o cliente ficou satisfeito. Muito. Isso foi importante. Daniela, legal. nós já estamos encerrando. Quais são os desafios e os sonhos, em 1 minuto, teu e do Joel para Likens? Bom, a gente tem um sonho de continuar fazendo o que a gente mais gosta, né? Que é trazer essa coisa do diferente, desses espaços efêmeros para as pessoas habitarem. E nunca perdendo muito, assim, a noção do trabalho feito à mão, que a gente acredita muito. E trabalhar sempre pautado pela intuição. Nos perguntam se a gente faz planejamento, e a gente diz não. A gente trabalha guiado pela intuição. E a gente quer continuar assim. Que bom. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença da Daniela Corso, mandar um abraço para o Joel, sócio e marido da Daniela, e que também é um diretor da Likens, e desejar a vocês continuado sucesso, que vocês continuem trazendo essas obras maravilhosas, aí encantando a todos nós que vivemos aqui em Porto Alegre, e também os visitantes. E o Alma dos Negócios de hoje fica por aqui. E até a semana que vem. Tchau, tchau.